Viva Bem está de volta. Eu conversava no bloco anterior com o Dr. Daniel Ogata, que é patologista e também professor do curso de medicina da Univale, sobre a polêmica das principais notícias dessa semana envolvendo a área médica, né? O lançamento do plano de saúde pelo governo federal. O Dr. Daniel explicava para a gente os 3 pontos fundamentais e polêmicos desse lançamento, né? Do plano, do Pacto Nacional pela Saúde, e que fique claro, né, Dr. Daniel, que é uma medida provisória, né? É uma medida provisória. Ela precisa da sanção do Congresso para que passe a valer. Uhum. E isso deve ir para votação no Congresso? Acredito que 90 dias, talvez, né? Senão, depois ela perde sua validade. Tá. E assim, se ela realmente for aprovada, esses estudantes de medicina passará a valer para os estudantes que ingressarem na faculdade em 2015? Em 2015. Tá. Portanto, esses formados, né, esses médicos formandos, eles só passarão a trabalhar no SUS, esses 2 anos, certo, em 2021? Exatamente. Tá. Eles deram, na realidade, 2 anos de carência. Nós não fomos informados, como eu havia lhe dito no bloco anterior. Nenhuma instituição, aliás, nenhuma, não vou dizer, mas acho que eles, se eu não me engano, eles se reuniram com apenas 1 ou 2 representantes de escolas médicas federais. Né? Mas as escolas privadas não foram comunicadas, né? Como eu havia lhe dito. Então, assim, eles deram 2 anos de carência para que a gente possa se adaptar. O problema é que eu acredito que em 2 anos seja muito pouco. Pois é, né? Porque na verdade deram os 2 anos, mas o Conselho Médico, o Conselho Nacional de Medicina, ele tem que fazer essa regulamentação em até 180 dias, né? Exatamente. Mas o Conselho Federal de Medicina, ele é veementemente contra essa medida provisória. E realmente nós nos sentimos muito bem representados em Brasília pelo Conselho Federal de Medicina, e algumas medidas jurídicas com certeza vão ser feitas para tentar impedir a aprovação dessa medida provisória, uma vez que a gente acha que alguns pontos são inconstitucionais. Né? Você não pode realmente obrigar uma pessoa a trabalhar 2 anos num serviço único de saúde, alegando que isso seria para a sua formação. Na realidade, eu acho que isso eles estão travestindo uma tentativa de um reparo muito pequeno, um conserto muito pequeno em realmente falhas e feridas que existem no SUS, e estão alegando que isso seria uma medida para melhorar o aprendizado do aluno de medicina. Né? E realmente o Conselho Federal de Medicina não enxerga dessa forma. Sim. Né? Eu acredito assim que os médicos hoje aqui no Brasil são muito bem formados, eles têm renome aqui e fora do país, eles não necessitariam desses 2 anos, né, de formação a mais. E na verdade está criando um impasse entre a população e a classe médica, porque a população acabou vendo essa medida como uma solução, né? Eles enxergaram assim, então agora a gente vai ter mais médico disponível. O Brasil, ele não precisa somente de médicos para o atendimento básico à saúde. O atendimento básico de saúde pode se tornar muito complexo. Né? Então, como é que um cidadão vai fazer um atendimento básico de saúde numa região que não tem estrutura e vai atender, de repente, um paciente que está tendo um infarto agudo do miocárdio ou um abdômen agudo cirúrgico? Como é que ele vai atender um paciente desse se ele não tiver recursos? É verdade, porque o médico não vai poder se deslocar para essas regiões carentes simplesmente com a sua maletinha médica, com seu estetoscópio e fazer um atendimento e solucionar um problema de saúde, né? Ele precisa de uma infraestrutura, de uma unidade básica de saúde ou mesmo de um hospital para casos mais graves, né? Exatamente. Se o governo quer resolver dessa forma e se ele acha que a situação é tão crítica assim, ele que contacte os médicos sem fronteiras, que estão acostumados com uma medicina de guerra, e venham para cá. Né? Não é assim que as coisas devem ser solucionadas. Como eu disse, a gente precisa de investimento e precisa de valorização do médico para que ele se fidelize com o interior. Exatamente. E saia dos grandes centros. Né? Não é você forçando o aluno que conclui os 6 anos a fazer mais 2 anos obrigatórios numa região inóspita que vai resolver esse problema. Né? As feridas vão continuar abertas, vai continuar sangrando, e muito pouco esses médicos vão poder fazer para tentar realmente debelar essa ferida. É verdade. Aí entra uma questão que o governo federal defende que este é um modelo ideal, porque é um modelo praticado na Suécia e na Inglaterra também. E aí, como fazer essa comparação? O modelo brasileiro com o britânico e sueco? Uma palavra resume as 2 realidades: investimento. Países que investiram
na saúde e tornar a saúde pública realmente hoje logram com sucesso isso. Né? O Brasil pode até copiar esse método, eu acho válido copiar esse método. Eu adoraria ter uma carreira de Estado, eu adoraria ser assalariado, ganhar um bom salário, me sentir valorizado. Né? Então, se o Brasil realmente começar a investir hoje, quem sabe daqui a alguns anos ou algumas décadas, nós podemos ter um sistema de saúde que se compare a países como Inglaterra e Suécia. Mas essa comparação, para mim, hoje, não é possível de ser feita. Sim, porque não é só não trazer é o médico, né? Não é só trazer o médico. Tem que ter verba para o investimento em primeiro lugar, né? Exatamente. Nessas regiões carentes, porque acaba trazendo médicos de fora, que, como você mesmo falou, a classe não é contra, né? Como em nenhum momento inúmeros países não. acabam importando médicos de vários países. Não é contra, a questão é como trazê-los. Como trazê-los. Em que condições e como eles serão avaliados para que tenham condições de atender o povo brasileiro. Porque, de repente, aqui no Brasil, doenças que já foram erradicadas em outros países, aqui permanecem, e esse médico vai ter condições de atender esse tipo de doença? Exatamente. Uma das, talvez, dos motivos dessa grande reprovação que acontece nessa prova do Revalida, devo lembrar que essa prova do Revalida é válida também para quem tem a sua formação num centro de excelência, como Estados Unidos, Canadá, países europeus, eles também são obrigados a fazer essa prova, e muitos não passam também. Por quê? Porque a prova da Revalida, ela é voltada para os problemas de saúde que existem no nosso país. Talvez esses problemas não sejam abordados como as nossas escolas brasileiras abordam nos Estados Unidos, no Canadá ou em países da Europa. Né? Por isso que existe essa dificuldade realmente desses profissionais também conseguirem a revalidação do seu diploma aqui. Claro. Eu acho válido isso também. Eu acho que se o médico se propõe a trabalhar no nosso país, o mínimo que ele tem que saber é tratar e lidar com os problemas referentes à nossa nação. Com certeza. Né? Não adianta você tratar de doenças que ocorrem apenas no Japão, nos Estados Unidos, que você vai atuar como médico no Brasil. Vai atuar como médico no Brasil, então entenda as doenças e entenda os nossos problemas. E a prova do Revalida faz exatamente isso. Por isso que os índices de reprovação são altos. E por isso que é de profunda importância que o Revalida seja válido também para esses médicos que vão aderir ao Mais Médicos, né, ao programa. Exatamente. E justamente esses médicos que vêm de fora é que não podem deixar de passar pelo Revalida. Exatamente. Né? Esses médicos, de forma alguma, podem deixar de passar pelo Revalida. Pois é, mas a medida não, justamente tira essa obrigatoriedade, né? Essa medida mostrou muito bem que falta diálogo entre o governo e as classes. Né? Então, por várias vezes, o presidente do Conselho Federal de Medicina esteve em Brasília, ele se reuniu com o ministro da Saúde, se reuniu com a cúpula do Conselho Nacional de Saúde, e uma hora ele chegou e falou assim, olha, parece que vocês são surdos, vocês não me ouvem. Né? E realmente foi o que aconteceu, eles não ouviram a classe. Claro. E simplesmente criaram isso e passaram por cima da classe. Hoje, a gente sabe que o Conselho Regional de Medicina do Amazonas, para você ter ideia, e o de São Paulo, vão se negar a registrar os diplomas desses médicos que vencem a prova de revalidação. É interessante isso porque justamente no Amazonas é um dos locais mais carentes nessa distribuição de médicos e eles se negam a fazer esse registro. Porque eles também acreditam que não é dessa forma que os problemas da saúde vão ser resolvidos. Né? E o presidente do conselho, do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, também se nega a fazer o registro desses profissionais. Né? E ele alega que essa medida está mascarando problemas mais profundos e de ingerências administrativas que vêm ocorrendo no SUS ao longo de vários anos. Né? Então ele se recusa veementemente a registrar esses diplomas também. Eu não sei como isso vai ser feito no âmbito legal. Se realmente, legalmente, eles vão ser obrigados a registrar, mas a vontade deles nesse momento é de que não se faça o registro. Ou seja, muita água vai rolar ainda até que realmente seja aprovado isso pelo Congresso, porque com certeza os conselhos de medicina regionais, estaduais, municipais vão bater de frente com essas medidas, né? Vão. A gente não vai ficar calado, os nossos representantes não vão ficar calados e eles realmente vão reivindicar aquilo que eles consideram justo, que é você ter um médico de qualidade atendendo a uma população carente. Com certeza. E o povo brasileiro tem que prestar atenção nesse momento de que isso não é uma medida que vai solucionar o seu problema. Exatamente. Né?
Não é dessa forma que vai atender você que está em casa, que está doente, que mora numa região onde não tem atendimento, onde não tem hospital, onde não tem sequer uma unidade básica de saúde e, consequentemente, não tem profissionais para lhe atender. Né, doutor Daniel? Exatamente. Não é essa a forma correta de solucionar esse problema, né? Não, de forma alguma. Perfeito. Doutor Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que foi profundamente esclarecedor para os nossos espectadores debater sobre esse assunto, porque gera uma polêmica incrível em todo o país. A gente vê as pessoas indo para a rua, mas fica muito no, eu acho que isso, eu acho que aquilo. De repente, uma pessoa que está diretamente ligada, né, ao conselho, que é também um professor de medicina, então vai lidar diretamente com esses alunos no futuro que terão que passar ou não durante esse trabalho no SUS. É profundamente esclarecedor isso, colocar o ponto de vista da classe médica, né? Porque a gente sabe que o governo federal tem a sua autonomia e está tentando, digamos, solucionar problemas e colocando medidas, mas elas não são totalmente benéficas, né? Para o país e para a população, que tem que ser o maior beneficiado, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Doutor Daniel, muito obrigada novamente por ceder um pouquinho do seu tempo. A gente acabou se prolongando um pouco porque foi realmente esclarecedor. Então a gente faz agora um breve intervalo, daqui a pouquinho o Viva Bem está de volta com mais novidades. Até já!